Você faz Aham. administração, certo, Mari? Isso. Muita gente que estuda cálculo não consegue ver, tipo assim, para que eu estou estudando cálculo, né? Se eu vou fazer administração. Aí já Sim. entra com aquela objeção, nossa, para que eu estou estudando isso? E acaba, Sim. E acaba desmotivando, né? sim, Mas eu acho que quando você entende o cálculo a fundo, quando você pega para realmente aprender, você consegue enxergar as aplicações, sabe? Você começa a ver gráficos no dia a dia mesmo, no trabalho, e você tem algumas interpretações que eu acho que são que se eu não tivesse a base do cálculo, talvez eu não teria uma interpretação tão aprofundada. legal. Tem uma matéria, eu não sei se você já fez ou está fazendo, chama gestão de riscos. Essa matéria, Gestão de né? investimentos e risco. Sim, sim. Isso. Essa matéria tem muita derivada integral. Tem, tem. E Sabe? tem a questão da covariância também, que pega um pouco da estatística. Sim. Sim. Então, o IBMEC não passa cálculo à toa, pessoal. Não passa. Não, Dependendo do que você não. for estudar, se você for trabalhar com bolsa, como montar Sim. carteira, né? Fazer otimização da empresa, otimização é derivar igual a zero. Tem que achar o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, É, tem muita aplicação, galera. Tem, eles não passam tem. à toa. Você lembra quais eram as suas maiores dificuldades em cálculo? As simplificações, para mim, eram muito difíceis. As manipulações, né, que o cálculo exige, que é uma coisa muito de lá de trás. Eu acho que isso, assim, eu carreguei comigo, apesar de que no final eu desembolei completamente. Eu acho que são coisas que, se você não pegar para fazer 1 milhão de exercícios, você não consegue. Não é uma coisa que, como videoaula, você consegue aprender. Você tem que realmente manipular aquilo ali, né? Até ali quando você começa a fazer derivado pela definição, tem muito disso. Sim. E, nossa, é bem complicado, assim. Essa Se você parte não da faz 1 milhão de manipulação exercícios, não tem como. Essa parte É. da manipulação é mais a matemática básica, né? Você sabe, será que eu Sim, posso sim, cortar? Será que eu posso somar o numerador? sim. Então, essas manipulações da matemática básica. Isso era uma, Aham, isso era uma grande dificuldade para você. era. Então, e se você não sabe a matemática básica, você tinha dificuldade de entender o que o professor falava em sala, né? Com Porque certeza. o professor não vai ficar lá explicando o que é produto notável. Ele já vai, nossa, É, pula um é monte de uma coisa que você passo. tem que. Se você não tira de letra, você tem que pegar aula particular, senão não desembola. Por que as minhas aulas te ajudaram? Você lembra quais os fatores que mais te ajudaram nas minhas aulas? Eu acho que é porque você, como aluno, igual eu tinha falado, você entende o que são as principais dores do aluno. Então, assim, eu acho que as coisas que eu tive dificuldade são as coisas que todo mundo tem dificuldade, né? Então, você entendendo isso, você foca mais ali e na hora da prova a gente lembra de você, entendeu? É, acho que é isso, assim. Você pega na nossa dificuldade, resolve aquilo e o resto fica mais fácil. Sim, e eu tento focar mais no que cai na prova, sabe? Sim, Eu não dou aquela aula formal com demonstração, sim, porque o professor de faculdade, ele tem que fazer isso, ele tem que cumprir um horário, ele entendeu? Ele não pode falar, essa fórmula aqui, você pula para cá, entendeu? Passa esse macete. Não existe macete na faculdade, sabe? e às Então, vezes, quando a gente não conhece a matéria, a gente nem sabe o que é demonstração, o que é o que a gente tem que realmente saber, o que cai, o que é cobrado. Então, você dá esse norte também, tipo assim, isso aí você esquece, que se você não quiser realmente entender, não vai nem cair. Eu acho que isso, assim, é uma luz. Eu esqueci um tanto de coisa. eu lembro que às vezes o professor ficava, sei lá, três aulas falando sobre o mesmo tópico, só que se você resumir É, toda a demonstração, tudo que ele falou, era tipo assim, uma fórmula, você pega essa sim, fórmula e aplica alguns exercícios, acabou, você está preparado para a é, prova. Então, assim, é não é isso. tão difícil, sabe? Mas não Sim, é que o professor está errado ou está certo, sabe? É o sim. estilo, né, de qualquer professor de Ele, faculdade, é, entendeu? sim, ele tem que fazer aquilo, sim. Então, o que eu gosto de fazer é pegar a matéria, resumir e focar, né, a minha aula com o que cai na prova. Sim. A gente chegou a fazer provas antigas? Milhões, né? Esse caderninho que eu trouxe aqui é só de provas antigas. O Rony compilou as provas todas e colocou aqui. Foi assim, uma benção. Tem de tudo aqui. Tem quantas provas nessa apostila, Mari? Vamos ver, eu Tem, acho que tem aqui escrito. tem um índice? Olha aqui, No 17. 17. 17 provas antigas. Isso só da primeira prova, 17. né? Só da P1. Aqui. É. E assim, você Nossa, deixa muito espaço e tal. Ficou bem legal essa apostila. legal. Quando você pega as provas antigas, você começa a entender o padrão de prova daquele professor. Então você não perde Verdade. tempo estudando demonstração de fórmula, que você sabe que não vai cair. É, Você é consegue verdade. otimizar o seu estudo, porque afinal de contas não é só cálculo, né?
Você tem que estudar outras matérias. Em estatística 2, por exemplo, com o Frank, você já sabe, né? Baseado nas provas antigas, você sabe que ele cobra demonstração de fórmula. Aí o seu estudo tem que ser completamente diferente. Sim, completamente. Não? Você tem que basicamente decorar as coisas. Depois de aprender aquela base, estudar fazendo provas antigas faz muita diferença. Faz muita diferença. Sim. Você considerou o cálculo como uma matéria difícil? Você acha que é uma matéria difícil? Você teve dificuldade de aprender? Ou você aprendeu mais rápido? Eu acho que é uma matéria difícil. Assim, bom, né, hoje para mim é muito fácil. Eu olho e falo, como que eu achei isso difícil? Agora, eu acho que é porque é muito abstrato, né? Então, assim, o limite não existe. Então, até você entender isso, o que é assim, a noção de continuidade, de assíntotas, eu acho que é muito novo. É uma coisa que você nunca teve contato na escola e tal. Então, por isso, eu acho que é uma matéria difícil, sim. Quando eu fiz cálculo, eu lembro que eu comecei umas 2, 3 semanas atrasado por causa da documentação. E eu cheguei aquela matéria, o professor, um quadro cheio de conta, eu tinha perdido 3 semanas de aula, e assim, eu fiquei desesperado. Todo mundo falando que reprovar em cálculo é normal, e assim, nossa, eu vi aquela matéria, fiquei morrendo de medo, eu juro para você, eu fiquei morrendo de medo de tomar pau, e eu estudei o dia inteiro. Eu não comecei a estudar com antecedência que nem você, não, mas eu ia para a biblioteca, Mari, eu ficava de 1 da tarde até 11 da noite todo dia, só estudando cálculo. O meu caderno de cálculo deu 600 páginas. E, assim, não era para dar aula, não, era para com medo de tomar pau. Então, nossa. É uma matéria difícil, ela assusta, né? A primeira impressão, ela assusta muito. Com certeza. Mari, depois de fazer essas aulas comigo, né, quais resultados você teve? Você conseguiu ter uma nota boa em cálculo? Não. 97 em cálculo, porque eu errei uma questão, 2, acho, na prova AP3. Então, você ficou com 97% em cálculo e você só perdeu na P3? Você só perdeu um pouco na P3. Na P1 e na P2, você conseguiu fechar? Foi, consegui, fechei as 2. Nossa, que conquista, hein? Foi maravilhoso. O que você sentiu quando você passou em cálculo? Quando você finalmente foi aprovada? Você sentiu Nossa, até hoje, nunca mais vou ver essa matéria? Ou você ficou tipo... Não, eu fiquei amando a matéria. Eu acho que quando a gente conquista uma coisa, quando a gente... você sente que você sabe tudo, você só quer mais daquilo, assim. Eu adoro fazer umas derivadas para meus alunos, eles me mandam as difíceis, eu fico horas fazendo, eu podia super jogar nos aplicativos, mas eu gosto, eu acho que é bom para quebrar a cabeça. Que legal. A maioria dos alunos, quando consegue passar com 70%, chega assim, chega em casa e joga o caderno fora, taca fogo. Sim, mas eu acho que é porque aí não aprendeu realmente. Não estava com o objetivo, né, de aprender, ele só queria passar mesmo. A maioria dos alunos, assim, você realmente é uma exceção. Sabe? De verdade. Que bom. Você começou a estudar 6 meses antes, se preparou com antecedência, conseguiu fechar a primeira prova, fechar a segunda, e depois você virou monitora da matéria. Que isso? Eu tenho muito foi uma grande conquista. Nossa, meus pais até hoje ficam orgulhosos. E eu peguei ranking também, em todos os semestres. Isso foi muito legal. E assim, eu acho que eu acabei criando gosto, e criando um sentido do ritmo do IBMEC. Com as aulas antes, eu vi o que ia ser, o que eu ia precisar, então acabei aplicando isso para outras matérias.